Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. O nosso vídeo começa com a dica do nosso irmão Seven Tecnologia, um estreante aqui nas dicas, e ele fala sobre a Bahia. Vocês sabem que recentemente a Bahia ficou completamente alagada, chegou a entrar em situação de emergência e embora a mídia não esteja falando muito, o perigo ainda não passou. As fortes chuvas continuam, a previsão inclusive dos meteorologistas é que venham mais chuvas ainda. Então eu vou exibir umas imagens aqui, gravadas pela própria população, para vocês terem uma noção de como os nossos irmãos da Bahia realmente têm enfrentado uma situação muito difícil. Vamos ver aqui juntos. Prefeitura de Carinhanha, trabalhando junto com o povo aí, ó. Ó a bagaceira. A estrada tá ótima. Aqui tá pior do que a caganeira. Cadê os porcos da Defesa Civil? Que diz que arruma porra nenhuma, tá só roubando aí. Ó o rebanho de entulho lá. Olha lá o que eles jogaram na estrada lá. Só entulho, mais nada, ó. Tiraram o entulho de Carinhanha pra jogar aqui. Derrubaram na casa de Carinhanha lá pra jogar aqui esses rebanhos de... A casa do INCRA. Que a gente tem dinheiro pra comprar cascais. 23 abandonada. Cadê o vereador que ganhou aqui com rebanho de voto? Aquele que diz que é o do povo. Porra nenhuma, porco. É um porco que ele é. Aí, ó. Você 10 anos aí. Um buraco aqui por causa desses filhos da puta. MGC 122 KM 108. Meus irmãos, realmente complicado. E a matéria recente de 8/1/2022 da CNN diz o seguinte: com 850 mil afetados pelas chuvas, Bahia tem novo alerta para alagamentos. Então, se não bastasse tudo que os nossos irmãos guerreiros da Bahia já enfrentaram, ainda a previsão não é boa, meus irmãos. Os temporais da Bahia atingiram 850 mil pessoas, segundo o levantamento da Defesa Civil Estadual, sendo quase 90 mil sem ter onde morar. A situação se agrava com a possibilidade de novos temporais, segundo o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia, divulgado neste sábado, dia 8 de janeiro de 2022. Por causa das chuvas, o estado possui mais de 26 mil pessoas desabrigadas, que perderam suas casas, e mais de 61 mil desalojados, que tiveram que abandonar suas residências e não sabem quando vão poder voltar para suas casas. São 26 perdas, 2 desaparecidos e 520 feridos. Ao todo, são 175 cidades da Bahia atingidas pelas chuvas fortes e alagamentos. Desse total, 164 estão em situação de emergência. A cidade de Mirante foi a última a integrar essa lista. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou um alerta de chuva intensa para algumas regiões do oeste da Bahia, passando por Brumado até Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, até a região de Porto Seguro, no sul da Bahia, chegando a Teixeira de Freitas, na divisão com Minas Gerais. Teixeira de Freitas e Porto Seguro já foram afetadas pelas chuvas anteriores no começo do mês de dezembro. Aqui encerra essa matéria, meus irmãos, mas com as imagens que você viu e os próprios comentários dos nossos queridos irmãos baianos, deixa claro que a situação ainda é muito difícil lá, meus irmãos. E pior é que não é só a Bahia, Minas Gerais também está numa situação muito difícil. A gente tem acompanhado aqui, até tinha imaginado que tinha diminuído, já que a mídia parou mais de falar, Tá dando mais atenção a Minas Gerais. Só que é aquele velho ditado, Não é porque a mídia nacional deixa de falar que as coisas melhoraram de uma hora para outra. Muito pelo contrário. Quando eles param de falar é que realmente o problema está grande, Já passou do limite. Esse descontrole do tempo não é de hoje que a gente vem falando sobre isso, não é de hoje que a gente tem observado. Infelizmente hoje fazer qualquer tipo de especulação já é classificado como fake news, e embora exista pesquisas, como a gente sempre fala aqui, no último carnaval de 2019, fizeram aquele experimento lá, as empresas de cerveja fizeram aquele experimento para parar de chover. Nós temos as antenas espalhadas pelo mundo todo, e quando se fala em HAARP, não, é teoria da conspiração, lá vem os caras inventando. Eu não afirmo que seja realmente isso, meus irmãos. Eu digo que tem chance de ser. É isso que a gente pode fazer. Até para não ser acusado de fake news mesmo. Mas eu acho muito estranho esse descontrole tão grande de uma hora para outra, Que existe alagamentos em tempos, todo mundo sabe disso, até porque o homem hoje não respeita de fato a natureza. E quando eu falo o homem, não é o cidadão comum.
é justamente as empresas. Os caras jogam seus lixos dentro dos rios, as prefeituras, a maioria das cidades, não fazem um tratamento eficaz na água, despejam seus esgotos dentro dos rios, e a gente sabe que isso uma hora é cobrado também, família. E assim como a gente tem falado nos outros vídeos, tudo que se faz contra a natureza não fica sem resposta. Uma hora ou outra ela volta. A roubalheira que acontece no Brasil, desvio de verba pública, mesmo sendo o país que mais se paga impostos, uma hora essa passividade da população se vira contra a própria população. Por que é que eu digo isso, família? Se você pegar as plantas das maiorias das cidades, tirando as capitais, mas as cidades comuns, né, onde a maioria dos brasileiros mora mesmo, espalhados nos municípios pelos estados, você vê o quê? Você vê uma péssima infraestrutura. As ruas vão crescendo, não tem uma arquitetura, simplesmente o pessoal vai construindo, e até como os gringos falam, quando chegarem em São Paulo, veja como São Paulo tem uma estrutura muito superior a muitas cidades, mas mesmo assim, quando vem uma pessoa de primeiro mundo que vê, né, os bairros como são, as ruas, diz o quê? Que aquilo é uma selva de pedra. Agora, se São Paulo é assim, que é uma das mais desenvolvidas, um dos estados que ganha mais dinheiro, é dessa forma, imagine os outros. Aqui na minha cidade é a mesma coisa, meus irmãos. Tem ruas aqui dentro do centro da cidade que se vier 2 carros não passa. E mesmo assim é via de mão dupla, indo e voltando. Que se vier 2 carros não passa. Tem que um ter consciência, parar, deixar o outro passar. Isso no centro da cidade. E a minha cidade hoje, ela é uma das maiores de Pernambuco. E mesmo assim é nessa situação. Aí você imagina os outros municípios pequenos, espalhados pelo Brasil inteiro. Aí por isso a gente tem uma noção de como é a infraestrutura nacional. E aí a importância da política na nossa vida, meus irmãos. Porque se as coisas fossem bem feitas, você vê o espaço que nós temos no nosso território nacional. O Brasil é um país imenso, é um país com proporção de continente, um país continente. Mas mesmo assim, apesar de termos tanto espaço, tantas áreas livres, você pega uma autoestrada, você vê a quantidade de terreno ainda, de vegetação que a gente tem. Mas mesmo assim, nas cidades as pessoas ficam aglomeradas, empilhadas como um monte de formiga, um em cima do outro. E aí, você não precisa ser um gênio, meu irmão, para entender. Se você cavar um buraco aí no chão, na sua casa, e começar a chover, o que é que acontece? O que é que você percebe que acontece? A água tenta sair, ela não tem, então ela começa a subir. É isso que acontece. A infraestrutura do nosso país, apesar de a gente pagar tanto imposto, não fica para o país, meus irmãos. Como eu falei para vocês da dívida interna e externa, já chegou a 56%. Isso quer dizer que 5,60 de cada 10 reais que você bota no bolso vai para pagar juro. O outro restante que deveria, ainda tem corrupção, ainda tem benefício de político e tantas coisas aí, obras superfaturadas. Então a situação fica realmente assim. Ficamos de fato um país pobre. As pessoas são obrigadas a construir na beira do rio. Eu vejo muita gente dizendo, o pessoal constrói embaixo de um barranco. O pessoal também é muito irresponsável, faz suas casas na beira do rio. Meus irmãos, ninguém faz a sua casa ali porque quer. É impressionante como mesmo dentro de um canal onde a maioria das pessoas estão despertas, eu ainda leio esse tipo de comentário. É absurdo demais, porque ninguém faz isso porque quer, porque não tem condição, só deu pra fazer ali. Então a pessoa é obrigada a ir com a cara e a coragem, não é porque ela quer. Quem em sã consciência, não, eu vou construir a minha casa ali, eu já não tenho nada, mas eu vou pegar o pouco que eu consegui durante toda a minha vida e vou fazer dentro do rio, para quando o rio encher, me levar. É óbvio que ninguém faz isso assim. E a questão aí é muito maior. Os alagamentos estão invadindo a cidade, as próprias cidades não têm infraestrutura, esse é que é o ponto. A pergunta que deveria ser feita não é questionar mais um de nós, é questionar os governantes. Para onde vai o nosso dinheiro? Para onde vai os nossos impostos? Estamos pagando aí R$8 no litro da gasolina em alguns estados. E a gente não vê benefício nenhum. Se nós pelo menos pagássemos esse valor, mas tivéssemos boas estradas, hospitais qualificados para atender a população, ruas com segurança, com infraestrutura, aí, meu irmão, era aceitável. Os caras estão ganhando dinheiro, mas pelo menos estão fazendo. Mas não é o que se tem, é justamente o contrário. Você tem péssimas condições de vida e paga caríssimo. Paga muito caro. Quem conhece a Bahia sabe que é um estado lindo. É um cartão postal do Brasil. E é muito triste a gente ver a nossa linda Bahia dessa maneira, sofrendo desse jeito. Porque essas chuvas que estão caindo dessa maneira, seja obra do ar, seja a vontade do próprio Criador, uma coisa ou outra, meus irmãos. O fato é que a população não precisaria sofrer tanto se tivesse infraestrutura. Esse é que é o ponto. Nós não podemos impedir os fenômenos que acontecem. Desde que o mundo é mundo, o ser humano nunca conseguiu impedir os fenômenos que vêm do Pai, a vontade da natureza.
Nós nunca conseguimos, mas com a infinita bondade do Criador, Ele nos abençoou com a inteligência, com o raciocínio. Se houvesse boa vontade, se nós não tivéssemos os piores políticos do mundo, meu irmão, esse sofrimento poderia ser em muito amenizado. Agora, esses caras pensam que vão viver por toda a vida. Eles não imaginam que uma hora eles vão ter que prestar conta. É lamentável, meus irmãos, a situação. A mídia faz esse tipo de matéria aqui, né? Um resumão. Mas você imagine, meus irmãos, que além da moradia, vem aí a falta de comida, né? Porque as plantações que tem ali da região se afoga tudo. Não pode ter nem muita água, nem pouca. Tem que ser o normal. Uma chuva dessa se perde tudo. Então o Estado já começa a sofrer com a carestia nos preços para mais do que já está, né? No Brasil todo. Vem também as doenças, porque você imagina exatamente esse exemplo que a gente deu. Os esgotos que são derramados em rios, o lixo que é jogado ali. Todas essas coisas acabam voltando. É como eu estou dizendo para vocês, nada que se faz contra a natureza fica sem resposta. Eles jogam ali, ó, vamos despejar aqui no rio, joga aí nesse terreno, não dá nada. Só que dá. Vem a chuva e traz tudo de volta. E obviamente em contato com uma coisa tão poluída, as pessoas começam a adoecer. O país já vai mal das pernas. E agora a gente tem praticamente 2 estados, não é? Bahia e Minas Gerais, em uma situação de emergência. E aí, como é que fica a situação, meus irmãos? É por isso que eu tenho dito que a gente precisa orar e orar muito, pedir a Deus. Do contrário, meus irmãos, estamos literalmente perdidos. É coisas como essa que me deixa convencido, não vou dizer 100%, mas 98,9% de que esse é o período que a Bíblia relata como o início das dores, meus irmãos. Não tem como. É fome, peste e treta. A Bíblia relata que nesse período nós veríamos os sinais. A terra como se tivesse em dores de parto. E você vê o quê? Terremoto, enchente, a mudança de clima assim de uma hora para outra de forma brusca. Tudo isso acontecendo, meus irmãos. Cada um tem um jeito de explicar dependendo do que acredita. Harp, a mão do Criador pesando, efeitos climáticos, efeito do aquecimento global. Há até quem diga que é tudo normal, sempre aconteceu. Então eu não sei o que você acredita, meus irmãos, mas para mim está claro que esse é o início das dores. Enfim, mais do que nunca, eu peço aqui a tua opinião. Deixa aí no comentário, meu irmão, o que é que você acha que é tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo. Como você acha que vai ser esse ano de 2022? E a gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Não esquece que a gente está com 2 produtos lá na Hotmart, tá certo? Comprando um deles, você participa do sorteio do Astra Cristina. Se você não quiser o carro, você pode optar pelo prêmio de R$25 mil, tá certo, meus irmãos? A sua livre escolha. Você compra na Hotmart, pode até dividir no cartão. Então é isso, meus irmãos. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.